O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente pode começar a nossa reflexão com essa expressão de São Paulo que fala dos gemidos. E aqui ele fala que o próprio Espírito Santo, ele vem sobre nós, nos ensina a rezar, e intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Gemido, a gente sabe o que é. Como diz o ditado, a dor ensina a gemer, né? As crianças tiveram que aprender todas as palavras, né? Segundo a cada língua. Nenhuma criança precisa ser ensinada a gemer, porque isso sai diretamente da nossa dor. Mas o que quer dizer inefável? Palavra que a gente não usa muitas vezes. Inefável quer dizer uma coisa que não dá para falar, uma coisa que não dá para traduzir em palavras. E todo ser humano tem dentro do seu coração um gemido inefável, uma dor, uma falta, uma carência, uma saudade, um vazio, que não pode ser expresso em palavras, porque aquilo que preenche esse vazio está além de toda palavra, além de toda expressão. O ser humano, com saudade desse vazio, com saudade disso que ocupa o vazio do seu coração, ele procura, na escuridão, na cegueira, entrar em contato com Deus, entrar em contato com aquele que ele intui que é a plenitude, aquele que vem preencher o vazio infinito do coração. Mas nessa tentativa, o ser humano, por causa da sua soberba, justamente por causa desse orgulho que cortou a nossa comunicação com Deus, ele procura fazer do jeito errado. Os homens de Babel, né, desse lugar bíblico, eles descobriram, né, foi a grande descoberta lá dos sumérios, o tijolo, a grande inovação tecnológica, porque antes do tijolo o negócio era picar pedra, muito difícil, mas aí eles descobriram que eles podiam fabricar a própria pedra, jogando barro no fogo, e ele ficava duro como pedra. Aí eles ficaram tão fascinados por essa descoberta e disseram: bom, agora a gente pode levantar uma torre de tijolo tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que chega até o céu, chega até o trono de Deus. O que tem de trás
da busca, né, dessa torre, é o desejo de Deus de se encontrar com Ele, mas aí vem a soberba humana e diz: bom, esse encontro nós vamos fabricar ele com as nossas próprias mãos. E o ser humano continua até hoje no mesmo erro. Chegar ao paraíso pela obra das próprias mãos. Esse é o grande erro do nosso coração. Desde aquela pessoa que transforma a sua vida espiritual num exercício narcisista, né, de dizer: quantas virtudes eu pratiquei hoje, quantos pecados eu combati hoje, quantas coisas, né? E fica olhando para a própria imagem no espelho, procurando pelos próprios esforços uma perfeição espiritual. Como, num nível muito mais amplo, todos os projetos que tiveram a ilusão de transformar o mundo num paraíso na terra. E aqui a gente conhece bem o desastre. Naquela sua carta, na sua encíclica Spes Salvi, Papa Emérito Bento XVI, aliás, Spes Salvi é a versão latina justamente dessa expressão que a gente escutou de São Paulo. Sim, nós fomos salvos, mas na esperança. Spes Salvi quer dizer isso, salvos na esperança. Ele diz mais ou menos assim, um resumo, né? Toda aquela pessoa, todo aquele grupo, aquele partido, aquela ideologia que quer transformar o mundo num paraíso na terra, a primeira coisa que tem que fazer, né, acabar com os males, todos os males que existem no mundo. E para acabar com os males que existem no mundo, é preciso acabar com a liberdade. Porque enquanto o ser humano é livre, ele está sujeito a praticar o mal. Então, para conseguir um mundo perfeito, tem que tirar a liberdade do ser humano. E então, conclui o Papa, tirando a liberdade do ser humano, ao invés de você conseguir construir um paraíso na terra, você constrói um inferno na terra. E esse é o final da história, tanto da Torre de Babel, que terminou num tremendo fracasso, como de todos os projetos, ideologias, utopias, e o ser humano, na sua ingenuidade e na sua soberba, quis estabelecer o reino de Deus na terra, o paraíso perfeito na terra, feito pelas próprias mãos. Então, aqui justamente procurando fazer isso, não só a humanidade toda sofre, mas toda a criação de Deus sofre, porque aquela voz que representa a criação toda no plano de Deus, que é a voz do ser humano, o sacerdote da criação, o sacerdote cósmico, essa voz fica muda. Então toda a criação perde o sentido, se torna opaca, como um vidro sujo que não permite você olhar o que está lá fora, na janela, fica opaca. Então a criação, ao invés de nos falar da glória de Deus, para que a gente, com a alegria diante da beleza, da glória, da sabedoria da criação, a gente louve o Criador e assim se torne sacerdote de toda a criação. Ao invés disso, a gente olha para a criação e não vê nada, vê apenas o vazio,
vê apenas um monte de coisas que não preenchem o nosso coração. E ali o gemido inefável fica preso no coração do ser humano e não encontra resposta. E diferente, irmãos e irmãs, é a atitude dos discípulos junto com Maria, conforme o mandato de Jesus, que se reúnem em oração e, ao invés de construírem com tijolos uma ponte até o céu, eles pedem e suplicam, com auxílio do Espírito Santo, que o céu desça sobre eles, o céu desça sobre o coração deles e transforme o coração deles em casa de Deus. É interessante aqui porque nesse capítulo da Torre de Babel, os estudiosos encontram uma fina ironia do autor que escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, porque na língua dos sumérios, Babel quer dizer casa de Deus. Só que a mesma palavra Babel em hebraico quer dizer confusão. Então o autor ironiza, e fala da confusão que se gerou com o ser humano quando ele quis construir a casa de Deus. E aqui no dia do Pentecostes, realmente Deus faz morada no coração dos discípulos de Jesus. E cada um deles, e eles todos unidos em comunhão, formando uma só igreja, são casa de Deus, templo do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade. Aí vocês podem dizer, bom, nós, no batismo, Deus vem morar em nós, é verdade. Na Eucaristia, Cristo vem até o nosso coração, é verdade. Mas falta mais um sacramento para completar nossa iniciação cristã, porque os discípulos conviveram com Jesus, os discípulos receberam pela primeira vez a Eucaristia na última ceia, os discípulos tinham a doutrina de Jesus, os ensinamentos dele, tinham tudo. Mas apesar disso, eles estavam lá escondidos, fechados, com medo do mundo lá fora. E é isso, irmãos e irmãs, que acontece com a igreja quando falta o Espírito Santo. Nos tornamos um grupo de pessoas muito contentes, muito felizes de estar aqui dentro dessa igreja, mas a igreja vira uma casa de portas fechadas por medo do mundo. Quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem, padre, o mundo, que bom, que nós estamos na igreja, porque o mundo de hoje, o senhor já viu como é que está? Que coisas horríveis estão fazendo, que coisas horríveis estão ensinando para as crianças na escola, nas redes sociais, na internet, na TV, etc. Que bom que nós estamos aqui, protegidos desse mundo malvado, pecador que está lá fora. Então nos torna um clube religioso de aposentados contentes de si mesmos e achando que estamos protegidos do mundo, quando muitas vezes começamos também a construir um pequeno mundo dentro da comunidade, dentro da paróquia, dentro da igreja, com os mesmos defeitos que tem no mundo lá fora. Então, irmãos e irmãs, o que falta aí? Qual é a peça? Qual é a vida que falta?
justamente o Espírito de Deus. Mais do que uma peça, o Espírito de Deus é aquele que dá vida para aquilo que está morto. Espírito, Senhor, que dá a vida, Espírito vivificador, o Espírito que pairava sobre as águas no início da criação, Espírito que pairou sobre Cristo no início da sua missão, Espírito que desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo no Pentecostes, e ali aquele corpo que estava inteiro, já estava formado, como na narrativa do Gênesis, Adão que é formado do barro, mas que não se mexe até que Deus sopra o sopro, a ruá, o Espírito, e o ser humano se torna uma alma vivente. Então, ali estava toda a igreja, no dia de Pentecostes, já completa. Tinham até substituído Judas, que tinha se suicidado, tinham substituído por Matias. O grupo dos 12 estava ali completo, estava ali a Virgem Maria, as santas mulheres, todas as testemunhas da ressurreição, estava todo mundo ali, mas o que faltava? Faltava justamente essa vida da igreja que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja vira um museu. Pode ser um museu de coisas muito lindas, mas todas mortas. Quando a gente vai para o museu, essa aqui é o jogo de louça do rei Luís XVI. Que bonito, olha que bonita porcelana. Mas está morto, está ali na vitrine, você não pode nem tomar um chá com aquela porcelana, porque é um museu, o museu é feito de coisas mortas. E assim é a igreja quando o Espírito Santo não está presente. Por isso, irmãos e irmãs, o próprio Espírito nos traduz o seu gemido inefável, e esse gemido se traduz pela invocação: vem Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre os teus fiéis, vem sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre a nossa língua, vem e nos dá a vida para esse corpo morto que muitas vezes nós somos, nos enche de coragem para nós escancararmos as portas dessa casa, dessa igreja que nós formamos e sair pelo mundo anunciando a vida nova, esse sim, o reino verdadeiro que nós possuímos, porque nós somos salvos, mas ainda na esperança, para que a gente possa comunicar essa esperança e viver ainda nesse mundo cheio de trevas, de escuridão, mas viver como salvos, viver como ressuscitados, viver como essa luz, essa água, essa fonte viva da qual Jesus fala no seu Evangelho.